Sejam todos bem-vindos em mais uma live. Começando mais uma live aqui com vocês, trazer alguns recadinhos, esperar o pessoal entrar. Uma ótima tarde, linda tarde, né, gente, de sexta-feira, dia de São Cosme e Damião. Já fez a sua doaçãozinha de doce hoje, já achou umas crianças para dar um agrado. E aí, gente, você já acendeu uma velinha hoje para São Cosme e Damião? Falem aqui comigo. Gente de Deus, eu tô com a sinusite atacada hoje de novo, vocês acreditam? Como o tempo tá seco, precisa chover, ameaça chover, não chove. Que tempo chato. Gente, vamos conversar um pouco, passar um pouco de sabedoria para vocês, de espiritualidade. Trazer uma mensagem aqui hoje. Quantas almas sorrindo por fora e lagrimejando por dentro. Quantas almas vivendo, né, uma grande face de alegria, mas por dentro uma grande dor. Quantas pessoas não estão assim hoje, né? Pessoas que vivem hoje, que estão assim no meio da sociedade, pessoas que riem no meio da sociedade, escondendo, colocando e mascarando aquela dor, aquela angústia que a pessoa vem sentindo, né? Aquela alma dolorosa, aquela alma angustiada, que a pessoa trouxe de outras vidas, de um sofrimento que ela não entende o porquê que ela passa, karmas e situações que são vividos, que a gente precisa evoluir, crescer de alguma forma, errando que se aprende, gritando que se fala baixo, correndo que se anda, né, gente? Rastejando que se gateja, gatejando que se anda. Então tudo na nossa vida é um ciclo, né? A chuva vem a garoa, para vir uma grande chuva e se tornar uma forte tempestade, né? Então, assim, hoje muita gente está sangrando por dentro, por situações que trazem na sua vida pessoal, que às vezes você não entende o porquê tanta dor, o porquê tanta luta, o porquê tanta depressão. E a depressão é o problema do século agora, né? Que nem a Geisa Gonçalves ela está falando. A depressão é algo que nós estamos vivenciando e não é só uma depressão emocional, gente, que nós estamos vivenciando. Não, é uma depressão financeira, tá? Onde hoje muitas pessoas não conseguem financeiramente os seus projetos, os seus planejamentos, né? Uma depressão profissional, onde muitas pessoas não conseguem chegar aonde querem, aonde desejam chegar. Uma depressão sentimental, aquela falta do amor, aquele se entregar de corpo e alma num amor que dói, que machuca, né? E as pessoas não conseguem se desprender, acarretam e colocam mais sofrimento dentro de sua bagagem. Ansiedade, muita gente sofrendo com ansiedade. Gente, você sabe que hoje eu estava olhando, né? Hoje eu estava escutando um Salmo 109, porque eu acordei pela manhã. Na realidade, essa noite foi uma noite que eu passei por um desdobramento espiritual muito forte, tá? Eu passo por situações espirituais por muitas madrugadas, e eu sou da madrugada literalmente. Eu durmo 4 horas por dia, muito difícil o dia que eu durmo mais, tá? É de 6 a 4 horas que eu durmo. E essa noite eu tive um desdobramento espiritual muito forte. E nesse desdobramento espiritual, a espiritualidade me levou numa época nazista. Numa época onde os espíritos sofriam por dores narcisistas, de pessoas que estavam ao redor, de pessoas que não tinham escrúpulos de pensamentos e tratavam e julgavam e massacravam energias. E, gente, isso que eu passei
em outras vidas, tá? Veio para mim desdobrar essa situação espiritual através de algumas orações e de alguns salmos para me tirar, quebrar alguma energia que me trava, que me prende de alguma situação. Vocês pensam que é só vocês que têm bloqueios? Nós que somos médiums temos muito mais bloqueios e muito mais obstáculos que uma pessoa que está aí seguindo a sua vida pessoal e curtindo a sua fé, né? E falando, tá, sobre, voltando a esse assunto, esse desdobramento, eu tive um encontro com o espírito, com a espiritualidade, tá? E nesse espírito veio uma mulher chamada Marieta, tá? Essa espírita, né? Acredito que seja um espírito de luz que trabalhava na espiritualidade fisicamente, subiu com muita evolução ao plano espiritual e hoje ela guia e orienta muitas pessoas que passam por desdobramentos, tá, mediúnicos, que é os médiums, as pessoas que estão se desenvolvendo. E nesse encontro que eu tive, esse desdobramento que eu tive espiritual essa madrugada, me falou muito para mim entrar em conexão junto ao Salmo 109. E a espiritualidade me aconselhou, me trouxe como conselho 77 vezes o Salmo 109 durante o dia de hoje, né? Conforme eu fosse fazendo as minhas atividades, conforme eu fosse tendo os meus tempos, que eu entrasse em penitência durante o dia, em alguns momentos, com o Salmo 109. Gente, e eu, com a correria do dia a dia, eu gosto muito de escutar, né? Como não tenho tempo de ficar lendo, né? Então eu coloco e entro em energia junto àquela conexão do que eu estou escutando, né? Aquela energia que vem, porque o meu cérebro já entende, aquilo já me manda uma energia de conexão, de canalização para o plano espiritual. E nessa mensagem do Salmo 109, gente, quem já rezou esse Salmo? Quem já escutou a energia desse Salmo? Quem já prestou atenção na letra desse Salmo? Eu nunca rezei esse Salmo, irei rezar. Profeta Tati, reza esse Salmo e depois... Mas não é só por rezar, gente. A gente tem que buscar o entendimento da palavra de Deus, né? E os salmos são cânticos da palavra de Deus deixados, né, para um auxílio, uma orientação espiritual. Eu acredito muito na força dos salmos. A força do Salmo 109 traz uma energia na força das palavras que, gente, hoje a força desse salmo se conectou muito comigo. É um salmo assim que fala muito sobre você quebrar a demanda, porque é assim, ó, muita gente, eu acredito, eu vou explicar de uma forma que muita gente vai entender, mas eu vou estar editando, tá? Muita gente vai entender, beleza, porque é evolução. Muita gente não vai compreender, vai entender como egoísmo, tá? Porque eu acredito que muitas pessoas que não passam por evolução, às vezes quando você passa uma mensagem, ela entende aquilo como um egoísmo, né, da sua parte, e não é. É uma mensagem que está te passando, até mesmo para você criar realeza e fortaleza, né, dentro de você. Então, assim, é um salmo que ele fala muito, o Salmo 109, tá, sobre as pragas que são lançadas a você e que você devolve a essas pessoas. Só que toda praga lançada em você, você sabia que todo mal... Olha, gente, eu vou entrar num estudo com vocês agora, que eu vou ir além daquilo que eu busco entender sobre a espiritualidade. Lá na época de Adão e Caim, de Adão e Eva, Adão e Abel e Caim, Adão e Eva e Adão e Eva, tá? E Caim e Abel, naquela época já teve uma palavra de Deus, porque quando aconteceu tudo o que aconteceu no paraíso, né, supostamente com os livros de sabedoria que trazem sobre Adão e Eva, né, Adão e todos os homens da terra sofreram uma maldição, que todos iriam trabalhar para tirar o seu próprio sustento, tá? E que todos os homens iriam viver em cima dessa terra para plantar e ter o que comer, né? Cultivar, que era uma coisa que o paraíso ele ia te dar, né? Sem eles precisarem, mas por causa da ganância, por causa da vaidade, do ego, até mesmo da Eva, aconteceu o que aconteceu, né? Quando eu parti, quero ter uma conversa com a Eva de perto, né, gente?
Porque hoje muitas coisas que a gente passa vêm dessa época, vocês sabiam? Dessa ancestralidade. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, assim, Caim, quando ele matou Abel, ele fugiu, tá? Ele fugiu dos olhos de Deus. E quando Caim matou Abel, Deus o encontrou escondido e Deus ali manchou as suas mãos para o resto da vida e da eternidade, porque ele seria manchado pela maldade que ele tinha feito com o próprio irmão, né? E que toda a sua descendência pagaria 70 vezes 7 aquela maldade. E que se fosse vingada a morte de Abel fosse vingada, tá, por alguém, o vingador sofreria 70 vezes 7. Então, assim, é uma coisa, tá, gente? É uma situação que a gente já traz de lá de trás, né? De maldições trazidas em situações da nossa vida que às vezes a gente não entende, a gente precisa se desprender. E é o que eu falo, fazer aquele desdobramento daquele karma para você conseguir se libertar dele. Porque tem pessoas que sofrem com isso, tá? Isso é nítido, tá? Experiência própria de muitos karmas vividos, tá? Muitas pessoas falam assim, a sensitiva, a vidente, o médium, o pai de santo, ele tem uma vida plena, gente. Se tem uma pessoa que carrega uma carroça de obstáculos e batalhas, somos nós espiritualistas, tá? Todos de uma forma diferente, de um karma e de uma mediunidade única, tá? Cada um tem um dom, todo mundo tem um dom, então não critique, não julgue, não seja juiz, tá? De médiuns e videntes, porque cada um enxerga de uma maneira, tá? Nós que temos, né? Nós que temos que concluir a nossa energia, nós que temos que entender o nosso bem, o nosso potencial, a nossa caminhada. Nós não podemos permitir sofrer um sofrimento que não é seu. Não sofra, não pague situações que não é sua, né? Guarde para você aquilo que é seu, guarde para você aquilo que você tem com você. Né? Não sofra karmas alheios, não pegue situações para ser resolvidas. Resolva a sua vida. Seja egoísta? Não. Seja inteligente. Quando você se volta para olhar para você e para enxergar somente o seu caminho, o seu destino, é você que vai criar uma fortaleza, uma abundância de caminhos que ninguém vai te parar. Muitas pessoas hoje vivem em módulos, tá? Em módulos de vaidade, ego, prepotências. Então, assim, gente, nada na nossa vida é fácil. Nada, tá? Tudo é questão de julgamento, tudo é questão de atirar a pedra, tudo é situação de colocar, de enxergar, porque aquele ali está melhor do que eu, o que ele fez que ele conseguiu e eu não, por que eu faço e não dá certo, você entendeu? Hoje tem muito isso, é que muita gente se tapa, muita gente hoje em dia usa da energia de hipocrisia, muita gente até mesmo se faz de besta, né? Mas besta não é, porque assim, a gente sabe e entende que o nosso caminho, né, é verdadeiro, é único. Gente, hoje também, né, olhando toda essa situação que aconteceu com a Léo Áquila, tá? Essa última semana de segunda-feira, que eu acredito que seja do dia 1 ou 2, não sei, que é segunda-feira agora, 1 ou 2, que é domingo, segunda, tá? Do dia 1 ao dia 5, que é véspera das eleições, vai acontecer muita merda no meio da política. Tá? Vai ser noticiado muita merda no meio da política em São Paulo, tá? Que Deus tenha livramento, que Deus traga misericórdia, porque eu vejo que na semana das eleições pode surgir até mesmo uma grande tragédia envolvendo os políticos mais conhecidos que estão
à frente, concorrendo à Prefeitura de São Paulo. As energias estão pesadas, tá? Gente, hoje eu tive um desdobramento de uma moça que morou aqui na minha cidade. Ai, gente, que coisa horrível. Ai, Senhor Jesus, até minha cara agora que eu fiz assim, ó, vi um obsessorzão grudado agora. Ai, credo, Senhor Deus. Gente, eu tive um desdobramento, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu conheci uma moça faz uns 20 anos, eu era adolescente. Nessa época eu gostava muito de frequentar barzinho que tinha forró, adorava tomar umas breja, virava 27 piroletas sem pôr o pé no chão, né? Como eu sempre conto pra vocês, que meu passado lá não foi fácil, viu, gente? A cerveja era meu carro-chefe, adorava uma cerveja, um forró, né? E essa moça, ela frequentava muito o bar que eu frequentava, que eu ia, gostava muito de tomar cerveja num bar, que era um bar de uma amiga, e essa moça, ela frequentava muito esse bar. E faz um ano e meio, 2 anos, que ela faleceu, do nada. Só que, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês acreditem ou não. Eu vou compartilhar isso com vocês, porque é uma coisa assim, que eu falo, gente, isso não é normal. Não é normal. Eu fui no cemitério antes de ontem de manhã, né? E eu fui fazer um despacho de umas coisas para agradecer a corrente das almas e eu precisava ir pela manhã, porque eu gosto de ir cedinho, porque eu acho que a energia do dia pela manhã é muito melhor, né? E no que eu entrei no cemitério, gente, foi uma coisa de louco, sabe? Eu entrei no cemitério, no que eu virei, eu cruzei uma rua lá. Pra mim, eu nunca cruzo rua dentro do cemitério. Nunca cruzo túmulos. Mas eu cruzei porque eu queria chegar mais logo, porque eu tava com pressa, eu tinha alguns compromissos. Eu falei, eu preciso chegar lá logo no cruzeiro, despachar o que eu tenho que despachar pra mim vir embora. E no que eu fui cruzar assim, gente, eu parei no túmulo, olhei assim, ó, a foto da moça que eu conhecia. Que várias vezes foi pro forró, que nós se divertimos várias vezes, em vários lugares, né? Só que ela faleceu já faz 1 ano e meio, que eu vi lá, quase 2 anos na plaquinha lá, né, do jázico dela. Gente, eu tenho certeza que eu cruzava com ela na rua. Cruzava e cumprimentava, acho que era o espírito dela. Não é possível. Sabe, eu levei um susto a hora que eu vi a foto dela no túmulo. Foi uma coisa, assim, muito incrível. Já aconteceu isso com vocês? De uma pessoa já ter partido e vocês ficarem sabendo e dar a impressão que você viu ela poucos dias antes e já fazer anos que a pessoa tinha partido? Não sei. E, nossa, sabe quando você sente tanto pela partida dela? E foi uma coisa assim que eu olhei. Depois eu vou até mesmo buscar no plano espiritual ver se ela tá bem, porque várias vezes eu tenho a certeza que eu cruzei com ela na rua. Várias vezes eu tenho a certeza que eu cruzei com ela na rua, tá? Então foi uma coisa assim muito estranha, muito anormal, daquilo que eu nunca vi. Espiritualmente foi um desdobramento muito forte que eu tive. Déjà vus também. Déjà vus eu tenho muito, né? Muitos médios têm. Gente, minha cliente chegou, eu vou finalizar a live agora, tá? E depois eu volto com vocês novamente. Um beijo grande, fiquem com Deus.